Mais em pé assim ou prefere mais assim? Assim. É assim. Aí tá bom, tá bom. Então, esse aí vai ser. Esse aqui eu já sei que você vai usar. Isso, aí é só ficar atento quando for. Dois, três. Louvado seja. Louvado seja o nome do Senhor. Amados e queridos irmãos, eu vos cumprimento nessa manhã com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos ao vivo na nossa página do Facebook, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Serra, para mais uma transmissão online, para mais um culto online, dessa vez um culto especial, um culto de Santa Ceia, onde nós adoraremos o nome santo do Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de iniciar, juntamente com você, amado irmão, querido telespectador, que assiste juntamente conosco, que cultua a Deus juntamente conosco, a fazermos uma oração nesta manhã para iniciarmos o nosso trabalho. Oremos. Deus eterno, Pai que estás no céu, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Nós te damos graças, ó Pai, por esta manhã abençoada, que o Senhor tem separado, que o Senhor tem preparado para cada um de nós, para que estivéssemos aqui na tua casa, para que estivéssemos em nossos lares, para um trabalho especial, Senhor, um trabalho de Santa Ceia, um culto especial de Santa Ceia, onde nós participaremos do teu corpo e do teu sangue, relembrando a tua morte e a tua ressurreição, até que o Senhor venha. Cumprimento este, que é um mandamento da tua palavra, onde o Senhor mesmo disse, todas as vezes que comedes e bebedes o pão, porque toda vez que comer desse pão e beber desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Nós assim o faremos nessa manhã. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que venha abençoar a vida e a família desse irmão, dessa irmã que está assistindo do seu lar, que está assistindo, ó Deus, do seu local de trabalho, que está cultuando a Deus juntamente conosco. Poucas pessoas aqui no templo, mas uma grande maioria em seus lares, participando do corpo e do sangue do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amados e queridos irmãos, eu gostaria de ler a palavra do Senhor nessa manhã, juntamente com vocês. Nós leremos no Evangelho de João, capítulo de número 6. Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 25. João, capítulo 6, e o versículo de número 25, para a nossa meditação nessa manhã. Você que nos assiste, eu agradeço pela sua audiência, você que participa conosco, você que compartilha, você que manda as suas participações, as suas mensagens. É uma mensagem de encorajamento, nos incentiva cada vez a evoluirmos, a trabalharmos mais. Você que tem orado para que esse trabalho continue, Deus em Cristo abençoe. Eu louvo a Deus por toda a equipe de apoio, pela vida do nosso pastor Amazildo Gonçalves, pela vida do nosso pastor presidente, que se Deus abençoar, estará conosco aqui nessa manhã para ministrar a palavra. Louvo a Deus pelos presbíteros, pelos diáconos, pela equipe de apoio, o diácono Leandro, o Davi Isaac, o Ministério de Louvor, que abraçou essa causa. Estamos juntos aqui para adorar o nome do Senhor. E a você, telespectador, você, querido irmão, querida irmã, que está na sua casa agora, assistindo e cultuando a Deus juntamente conosco, através do seu dispositivo, seja ele um celular, seja ele um tablet, um computador, projetado na TV, onde quer que você esteja agora. Eu louvo a Deus pela sua vida, que o Senhor Jesus venha te abençoar. Evangelho de João, capítulo de número 6, versículo de número 25 em diante. Eu lerei até... Aleluia, até o final aqui. Nos diz a palavra do Senhor. O título é Jesus, o pão da vida. Quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês me procuram não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna,
a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, colocou o seu selo para a aprovação. Versículo 28. Então lhes perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus quer? Jesus respondeu-lhe, versículo 29, a obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. Aleluia. Crer naquele que ele enviou. Pulando agora para o versículo de número 35. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Louvado seja o nome do Senhor. E assim estamos fazendo nessa manhã, reconhecendo o sacrifício de Jesus, reconhecendo que somente através do sacrifício dele, que nós, cristãos, homens e mulheres de Deus, que acreditamos na fiel e inerrante palavra do Senhor, nós entraremos no gozo celestial com Cristo. E ele mesmo recomenda em sua palavra: eu sou o pão da vida. Ele se declara: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Nós nos chegamos até Deus nessa manhã, nós cremos em Deus nessa manhã, por isso ele é o nosso pão da vida. Os elementos da ceia já estão aqui. Você em seu lar também, imagino que já deva ter preparado, conforme as instruções dadas pelo nosso pastor. Está aqui o pão, está aqui o cálice. Logo, logo nós apresentaremos. Você também apresentará aí do seu lar. E todos juntos nós participaremos da Santa Ceia do Senhor. É bem verdade que é uma forma um pouco diferente. Até então no Ministério Serra, especificamente na congregação de São Marcos 1, é a primeira vez que nós participaremos de uma Santa Ceia nessa modalidade, mas nós entendemos o momento, não iremos desobedecer às autoridades instituídas por Deus, mas nós também não podemos deixar de participar do corpo e do sangue do Senhor. Por isso, assim o faremos de forma online. Você do seu lar, nós aqui da igreja, participaremos para a honra e para a glória do Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe nessa manhã. E eu já convido o Ministério de Louvor para nós nos posicionarmos aqui, para adorarmos o nome do Senhor. Na sequência, o pastor Mazildo assumindo o trabalho para dar continuidade à Santa Ceia do Senhor. Ministério de Louvor. Graças a Deus. O Ministério de Louvor saúda a igreja, os irmãos que estão nos assistindo com a paz do Senhor Jesus. Se isso não
o céu não é real. Tudo perde o valor. Se isso não for amor. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim, de olhar em teus olhos serenos e meigo, ah, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé, bem confiança, e dava todo o doce fim. E ao ver as gravuras, os quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do vigor. Não creio, não creio no Cristo vencido, cheio de amargura, sem dote de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre, pois creio no Cristo que é vencedor. E um dia também verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, meu Senhor, verei a Jesus como Ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. É o hino da harpa, irmãos. Quem tiver aí pode nos acompanhar, tá? Porque Ele vive. 545. Porque Ele vive, posso ver no ar. Porque Ele vive,
Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Aqueles que estão nos ouvindo nesta manhã com uma saudação de um bem-vindo e uma manhã de salvação para todos. Nós já estaremos ouvindo a palavra de Deus. Está conosco o nosso pastor presidente, o pastor Délio Nascimento, pastor presidente do campo da IEADMES. E nos deu o prazer de estar conosco nesta manhã. Estaremos ouvindo a palavra do Senhor. Em seguida estaremos ministrando a ceia. Você que já está em casa, com os elementos, com o pão que representa a carne do Senhor, com o suco de uva que representa o sangue de Jesus. Daqui a pouco nós estaremos orando, apresentando, e você estará participando conosco nesta manhã. Gostaria de fazer uma oração, em seguida o pastor Délio vai estar ministrando a palavra de Deus. Senhor nosso Deus, nós te louvamos nesta manhã, adoramos ao Senhor por mais este momento especial. Já ouvimos louvores de adoração ao nome do Senhor. E agora estaremos ouvindo a tua palavra, será ministrada pelo nosso pastor presidente, que o Senhor assim use conforme o teu querer, a tua vontade. Nós louvamos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Pastor Délio. Bem, meus queridos e meus amados irmãos, estamos mais uma vez celebrando a morte do Senhor até que Ele venha. É importante que falemos nesta manhã sobre tão importante memorial para a igreja, que é exatamente trazer à memória a morte sacrificial, expiatória de nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação foi de graça para nós. Por isso ela veio pela graça, cuja tradução da palavra graça quer dizer favor imerecido. E Deus nos deu como pagamento por todos os nossos pecados dantes cometidos, e mesmo na nossa caminhada que venhamos a cometer, nós contamos com a intercessão do Espírito Santo e uma intermediação direta do sumo sacerdote dos bens futuros, o sacerdote eterno, nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo escreve à igreja na cidade de Corinto, na Grécia, e ele, a partir do versículo 17, do capítulo 11, Paulo fala sobre a ordenação deste memorial. A ceia do Senhor é a epígrafe do texto. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque, comendo,
cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro se embriaga-se. Não tendes, porventura, casa para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei, nisto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas, se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Meus queridos e meus amados irmãos, com tão pouco tempo da igreja fundada, estabelecida, já havia discrepância no contexto literalmente doutrinário da igreja. Isto é, na verdade, uma eucaristia da igreja cristã. Esta prática da Santa Ceia. E muitos, às vezes, banalizam. E até, às vezes, interpretam o texto de forma um tanto equivocada. O apóstolo Paulo, ele está falando bem claro sobre a questão da ceia e o cuidado de cada um ao ir para participar desse memorial que é trazer à memória a morte e expiatória de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele ali presente, celebrando a primeira, ele celebrou como judeu, primeiro ele celebrou a Páscoa, a gente vê isso nos evangelhos, e em seguida estabeleceu para nós, os cristãos, a igreja. Ali estava uma divisão de obrigações doutrinárias, eucarística, da igreja cristã com o judaísmo. No judaísmo, a questão estava focada e presa às questões estabelecidas nos mandamentos e também nos estatutos baixados por Moisés. E agora, para a igreja, é algo que Jesus fez diferente. Ele celebrou a Páscoa como judeu, com os discípulos também judeus, e depois, então, ele agora passa a celebrar a Santa Ceia. Esta Santa Ceia
ele se apresenta como cordeiro sacrificial, ou seja, o cordeiro do holocausto, o cordeiro do sacrifício, e ele que é o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele se submete a essa morte cruel, essa morte tormentosa, que é uma morte de cruz, que o sofrimento não dá para se narrar, o sofrimento, a agonia e a dor de quem fica pendurado no madeiro durante o tempo que Jesus ficou. Esse sacrifício também, ele tem uma certa diferença do sacrifício dos holocaustos que eram feitos com outros animais, porque a Bíblia diz que sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. Porque os animais eram levados, não é, para o sacrifício não de forma espontânea. Eles, evidentemente, que se pudesse falar, eles diriam: eu não quero morrer. Por que você vai me matar no lugar dos outros? Eu não quero. Você não pode fazer isso comigo, porque não fui eu que errei, e não fui eu que pequei. Por que é que o meu sangue tem que ser derramado para os outros? Quem tem que pagar esse preço é quem cometeu o pecado. Eu não. Eu sou um irracional, eu não tenho pecado, eu ajo por instinto. Conjecturando essa fala minha, é isso que a gente está dizendo para cada um de nós nesta manhã. A diferença é que ele, Jesus, ele foi de forma espontânea. Ele se apresentou espontaneamente como Cordeiro de Deus, que fora profetizado desde a fundação do mundo. Quando Deus assim falou, não é, que lá no Éden mesmo, ele disse que tiraria da semente da mulher um que esmagaria a cabeça da serpente, que então estava incorporada por Satanás, e que foi ela que induziu Eva à queda, e consequentemente Eva induziu o seu marido à queda. E essa queda e esse pecado que se originalizou lá no Jardim do Éden, este pecado, ele se estendeu até os nossos dias. Paulo, enfrentando dificuldades, sem saber quem ele era, porque o maior inimigo do homem é si mesmo. A gente entende o quanto é difícil a gente vencer o nosso ego, vencer a nós mesmos. Paulo, uma certa ocasião, ele desesperado, ele diz: miserável homem que sou, o que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer sou levado a fazer. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo não está dizendo da morte deste corpo, ele está dizendo do corpo dessa morte que está dentro de nós. Como nós vamos nos livrar dessa morte que é uma semente do pecado? Porque a Bíblia diz que o pecado passou a todos os homens, portanto todos nós somos culpados diante de Deus. Mas Paulo, mais na frente, na mesma epístola, ele dá um brado como se fosse um brado de independência, e aí ele diz: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Portanto, esse momento é um momento que você que está me acompanhando nesta live, certamente, com todo o material que compõe a nossa Santa Ceia. Pense e repense nisso. Ô pastor, mas eu estou longe, e eu, assim, até que eu tinha alguma coisa para confessar com o meu pastor, mas a gente não está indo à igreja, o que eu faço? Maior do que nós que somos pastores, dirigentes, ou eu no caso, como responsável também pelos pastores dirigentes, é o Senhor Deus que está presente aí aonde você está, lhe acompanhando neste ato de ceiar, e o Espírito Santo que aí está,
que é o grande intermediador, que se apresenta diante de Deus com gemidos inexprimíveis para fazer as nossas orações chegar diante do trono do Senhor Jeová. Que nesta manhã, quando nós vamos trazer a memória, lembre-se disso, meu irmão. A ceia é um memorial. Não pode fugir do texto e contexto que diz a respeito a esta celebração. É um memorial trazido para a igreja. Isto nos põe em comunhão com Deus, nos põe em comunhão com a igreja contextualizada, numa perfeita koinonia, e assim, dignamente, participemos da ceia do Senhor. Paulo, quando fala que uns têm fome e outros se embriagam, é porque uma meia dúzia lá de ricos, né, de bens de situação, faziam a sua ceia, comiam, fartavam-se, é isso que Paulo está dizendo, e ficavam enfastiados. Não era propriamente beber, embriagar-se, porque naquele momento solene, e Paulo condena nas doutrinas que ele deu, e também o próprio Cristo, a embriaguez. Ele está falando de alguém que, usando da gula, por ter dinheiro, comia, fartava-se e deixava os pobres de fora e com fome. Por isso ele dizia, isso, uns embriagam-se e outros têm fome. Quem tem fome, embriaguez, não deixa ninguém saturado da fome. A embriaguez lhe deixa fora do seu estado sóbrio. Um embriagado não está em condições de fazer nenhuma celebração. Portanto, no original grego, isso quer dizer fartar-se. Nos originais, isso quer dizer saturar-se da alimentação. Outra coisa, quando Paulo diz esperai uns pelos outros, não é que você tem que ficar com o seu copo, o seu pão na mão, esperando um pelos outros. Isso é uma doutrina pregada por algumas outras igrejas. Não diz respeito a isso. Paulo está falando que naquele dia da celebração, que começava num determinado horário, uns chegavam primeiro, iam comendo, e outros chegavam depois, comiam do que restava. Então, é por isso que ele dizia, esperai uns pelos outros, para que, pode observar texto e contexto, porque o texto isolado não serve. E aí você vai ter noção do que isso representa. Que Deus nos faça digno nesta manhã. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Que Deus nos dê dignidade, para que com dignidade participemos do corpo e do sangue do seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Graças a Deus, ouvimos a palavra que foi nesta manhã apregoada pelo nosso pastor presidente a respeito da ceia do Senhor. Os presbíteros foram já higienizar as suas mãos e nós estaremos, neste momento, fazendo a apresentação do pão, que é, como foi falado aqui nesta manhã, o símbolo do corpo, da carne do Senhor. Irmãos, alguém me falou, se a Páscoa é a mesma coisa, eu falei, não, a Páscoa já aconteceu, a ceia é um memorial, aonde nós, quando participamos, nós estamos lembrando do sacrifício do Senhor Jesus, quando Ele deu a sua vida por nós. Portanto, é isso que nós vamos fazer nesta manhã, apresentar, como o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, o pão, primeiramente, e você que está na sua casa, preparou aí, colocou o pão em um recipiente
para você e para a sua família que vai participar com você, que seja crente em Jesus Cristo, seja um cristão batizado, conforme o ensinamento da palavra de Deus, vai poder participar conosco, esteja em comunhão com a igreja, esteja em comunhão com o Senhor, vai poder participar conosco nesta manhã. Então, neste momento, eu convido todos vocês para junto nós levantarmos o pão, a carne do Senhor, e depois da oração, os nossos presbíteros aqui, eles estarão repartindo. E você, que está na tua casa, aguardará só um minutinho que nós estaremos todos participando. Aqui está a bandeja com alguns pães, e após nós orarmos, será repartido e será a comunhão que nós estaremos participando, e isto é em memória ao sacrifício do Senhor Jesus. Muito bem, estou aguardando só um minutinho, eu creio que você já deve estar preparado aí, né? Todos vocês que irão participar conosco nesta manhã. Aqui nós estamos com uma bandeja, porque nós temos também pessoas que estão nas suas casas, algumas enfermas. Tem também irmãos que não têm participação direta conosco nesta manhã, às vezes sem a rede social, e nós iremos levar na casa, depois que nós saímos daqui. Então vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus, após ouvir a Tua palavra, que nesta manhã foi ministrada, concernente à Santa Ceia do Senhor, esse sacrifício que o Senhor fez por nós. A palavra nos diz que na noite que foi traído, o Senhor tomou o pão, deu graça, e em seguida Ele partiu e repartiu entre os discípulos, dizendo para que eles tomassem e comessem, pois o seu corpo seria entregue por nós, para que nós, um dia, igual hoje que nós estamos aqui, tivéssemos a certeza da vida eterna. E assim nós louvamos pela vida, um dia, dada por nós, a vida do Senhor, e que hoje Ele está conosco aqui em vida, pois ressuscitou no terceiro dia. Louvamos pela presença do Senhor aqui, onde você está. É essa presença que traz a comunhão para todos nós nesta manhã, no nome de Jesus Cristo. Os presbíteros estarão repartindo, as irmãs estarão louvando o nome do Senhor. Equipe de louvor, cumprimento a igreja mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Nós estaremos louvando com 301 da harpa cristã. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a ser um celestial maná, de graça Deus te dá, vem faminto tu saciar, vencerá o mestre chama, vencerá, mesmo hoje não te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vencerá. Os discípulos ao voltar, seus prestes a apanhar, a Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia ver o povo deste pão, é Jesus que os convida.
Vencerá, o mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicando, e transformando. Treinamento a Jesus vencerá. Quem sedento se achar, venha trigo sem cantar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vencerá, o mestre chama, será. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Quem faminto a Jesus vencerá. E tomando o pão, disse o Senhor Jesus: tomai, comei dele todos. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Portanto, comei dele todos.